lá, você sabe o que faz um profissional formado em Química? Se você não sabe, vai conversar conosco hoje, vai nos assistir e ouvir o professor Douglas falar um pouco sobre a sua atuação profissional. Vamos começar primeiro com o professor, falando sobre sua trajetória acadêmica. Tudo bem, professor? Tudo bom, prazer estar aqui. Obrigada. Como foi essa sua chegada até a universidade como docente? Foi meio tumultuoso um pouquinho, né? Porque eu queria fazer medicina, né? Aquelas coisas da família, né? Pressionar você para fazer medicina e tal. E eu não passei no curso de medicina. E fiquei perto da classificação e eu sempre adorei, no segundo grau, química. Fui apaixonado pela química. Adorava as reações, né? As montagens das moléculas e tal. E aí tinha uma vaga remanescente para química na UEM. Aí eu fiz para química e me apaixonei completamente. Entrei num programa chamado PET, né? Que é um programa de iniciação, estilo iniciação científica. Fiquei 3 anos nesse programa, me formei. Aí fui fazer mestrado já direto, né? Passei para o mestrado. Fez mestrado na UEM? Mestrado na UEM, em Química também. E depois saí do mestrado e fui para fazer doutorado na USP, no Instituto de Química de São Carlos. E, logicamente, a Química entrou desde o segundo ano, desde o primeiro e segundo ano de Química, eu fui sempre muito apaixonado pela Química e gostava muito de participar. E gostava de fazer no PET, nesse programa que a gente desenvolvia lá na graduação, a gente ia muito no segundo grau para fazer explicações, tornar a química, desmistificar um pouco a química. Todo mundo fala que química é ruim. É difícil. Não, é difícil. É difícil e é outra. Química é ruim. Tudo que é química é ruim. Não. Você come uma alface, é química. Tem lá celulose, tem clorofila. Então, não tem só produtos químicos que são ruins, mas a química eu acho que ela gera mais benefícios do que malefícios, né? E com isso eu sempre me apaixonei pela química e começava a dar aula no segundo grau para os alunos e fazendo experimentos que chamavam a atenção, para desmistificar um pouco aquela química do quadro, né? Aquelas reações mais complexas. E com isso fui para a carreira docente. Né? E esse acaso aí de segunda opção, na realidade, foi o seu sucesso profissional, Sim, né? Com certeza é um excelente químico, muito bem sucedido, né? Graças a Deus. E aí talvez na medicina não seria tanto essa realização. Não tenho medo de sangue, tenho pavor de sangue. Então não daria mesmo? Não dava certo. Você tem 2 projetos, além de várias atividades, você dá aula no mestrado, dá aula em qual curso de graduação? Eu dou aula no curso de graduação de Química, né? Mais focado na Química, na farmácia e na agronomia. E também participo do mestrado em biotecnologia aplicada à agricultura, desenvolvendo os projetos de pesquisas relacionados à área de química, né? Fazendo um link biotecnologia com a área de química e aplicar esses projetos da química na agricultura, né? Eu acho que é nosso foco aqui da região, principalmente. E o profissional do químico, ele tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, Sim, não é verdade? É uma das áreas da química que vem crescendo e que, ultimamente, está desenvolvendo uma chamada química verde. A química verde é para tentar diminuir a quantidade de reagentes, de materiais poluentes, tanto nas aulas de química mesmo, né, focado em laboratórios de química, como nas indústrias. Então, vários processos industriais hoje estão sendo reelaborados para que se polua cada vez menos o meio ambiente. Ou seja, que você gere menos resíduos que vão trazer grandes danos para a população. Então, isso é o grande foco hoje da química. E essa química, eu acho que todas as áreas, porque a química tem várias áreas, né? Então, mas todas as áreas da química, todas agora estão focadas nessa parte de química verde, de poluir menos o meio ambiente. E você tem um projeto de pesquisa? Eu tenho um projeto de pesquisa que utiliza resíduos agroindustriais para absorver metais pesados. Então, eu pego, por exemplo, bagaço de cana, palha de milho, casca de maracujá, vários resíduos agroindustriais. E faço algumas modificações químicas bem tranquilas, né, que não são nocivas ao meio ambiente, e faço com que esse bagaço, esse material, ele absorva íons, chamados metais pesados, que causam danos à população. Por exemplo, você tem uma empresa que faz torneiras, né, e faz aquela cromagem da torneira. Então, ela pode gerar vários tipos de metais pesados, como chumbo, cromo, cobre, que em determinadas concentrações podem causar danos na população. E se não tratar corretamente, isso vai para o rio, isso vai para o lençol freático, isso vai para a alimentação, porque você vai plantar numa área contaminada, vai passar para a planta e você vai comer.
E esses metais são acumulativos e causam danos neurológicos, câncer, vários tipos de doenças nos seres humanos. Então, o que eu faço? Desenvolvo material que é de resíduo, que é jogado fora, barato, e que retém esse metal pesado. Depois a gente incinera e incorpora em concreto, em asfalto, que aí não vai ficar disponibilizado para a natureza. Interessante. E tem uma outra relação que a gente faz também, que é com biofilmes, que são filmes que são biodegradáveis. A gente vê no mercado, a maioria dos filmes, tem até um plastiquinho lá, que é plástico verde, né? É verdade, já vi. Mas a fabricação dele é verde, ele não é biodegradável. Então a fabricação dele é verde. O processo de fabricação é verde e não polui tanto o meio ambiente. Mas ele não é biodegradável, ele não degrada facilmente. Eu já desenvolvo filme à base de amido, à base de REC, que é hidroxicelulose, polímeros que são facilmente degradados. E esses filmes eu recubro frutas e a gente está aumentando o tempo de prateleira de frutas de semanas, 1 semana, 2 semanas. A fruta mantém as características originais, fica, por exemplo, a goiaba fica verde ainda, não fica amarela, fica saborosa e ainda a gente consegue, o material é biodegradável. E além do mais, pode ser comido, é comestível. O material? O material é comestível, o filme é comestível. Então, quer dizer, você tem soluções que a gente procura destinar soluções para minimizar o impacto ambiental. Não é? E na agricultura, né? Aplicado na agricultura, porque resíduos agroindustriais, resíduos agrícolas. O filme produzido também para a agricultura, para aumentar o tempo de prateleira de fruta. Então, eu acho que isso é interessantíssimo. Um projeto desse, com esse seu projeto, mais ou menos, para você ter uma resposta, que é 1 ano, 2 anos? Mais. Uma resposta assim, plausível, para que a gente consiga ter subsídios para montar patente, que a gente vai depositar agora 2 patentes pela Unipar, uma desses resíduos agroindustriais para filtros e uma desses filmes. Demora-se uns 3 a 4 anos, mais ou menos. Só para quem está nos assistindo poder entender. Quando você fala em adsorver, é que vai, digamos, anular... Isso, vai retirar. Digamos assim, não, o adsorver significa você pegar o íon que está lá disponível e grudar ele no resíduo, deixar ele perto aqui do resíduo, então o resíduo não vai disponibilizar, não vai deixar esse íon para o ser humano, né? E montar patente é o quê? Significa depositar uma patente, ter direitos autorais sobre o processo. Por exemplo, se alguém for fazer um filtro, né, desses resíduos agroindustriais, ele vai ter que pagar um royalty, ou uma parte desses lucros, né, que ele paga para a Unipar e para mim também. E existe, professor, uma possibilidade de levar isso ao mercado, comercializar isso? Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é depositando a patente. Porque a gente ter direito, depois, quando montar um produto, para poder vendê-lo. Então, se alguém, de repente, depositar uma patente, né, registrar o produto antes da gente, a gente pode vender, mas a gente vai ter que pagar para essa outra pessoa também. Então, o que a gente está depositando, aí depois agora a gente vai entrar na segunda parte, que é tentar montar um sistema para ser comercializado para a população. Que o objetivo do projeto de pesquisa é levar o benefício, benefício, né, para a comunidade. E é isso que a gente está tentando fazer. E quantos alunos trabalham com você nesse projeto? Cerca de 12 a 13 alunos, envolvendo alunos de mestrado, de graduação, né, de especialização. São em torno de 12 a 13 alunos. E a dedicação em horas, assim, por semana? A maioria tem bolsa, né? Então, a dedicação são 20 horas semanais, né, de cada aluno. E alunos de mestrado ficam mais tempo, né? Porque eles têm que desenvolver o mestrado deles, né? Uhum. Então, logicamente, eles ficam 40 horas, dependendo, né, do que eles vão fazer. Eu vi uma época, não sei se é do teu conhecimento, mas um problema que existia com o resíduo, como sou enfermeira, né? Sim, o resíduo químico dos produtos que são usados para desinfecção de materiais, esterilização química de materiais. Sim. E, principalmente, até nós tivemos um problema aqui na universidade que a gente não sabia para onde mandava isso, né? E aquela questão do líquido do raio-x. Você sabe se hoje já existe uma proposta que há uns anos atrás não existia? Hoje já tem normativas, são feitas várias normativas a respeito desses resíduos, né? Cada resíduo tem que ser tratado de forma diferente. Resíduo hospitalar é um tipo de tratamento. Resíduo industrial, você tem, dependendo da indústria, vários tipos de tratamentos que você tem que fazer para tentá-lo, digamos assim, tornar menos nocivo ao meio ambiente. Todos vão ser nocivos, mas tornar menos nocivo. O industrial, da parte hospitalar, tem até aqui na UEM, o professor da UEM, o professor Oswaldo, que ele desenvolveu um sistema para
minimizar o tamanho e para diminuir a quantidade de lixo produzida. Então ele conseguiu montar um sistema muito bem elaborado. O raio-x, alguns raios-x, né, que a gente tem, eles têm materiais radioativos. Isso. Né? Então esses materiais radioativos são extremamente perigosos. E materiais radioativos têm que ter um tratamento totalmente diferenciado. Né? Então você tem que estar vinculado a um órgão que é responsável, o órgão federal, responsável pelos resíduos radioativos. Então você tem que informar o que você tem, porque pode causar danos assim severos, né? E tem tratamento. Porém, o material radioativo em si, o que você tem que fazer é descartá-lo em caixas de chumbo, geralmente, e enterrar em locais pré-determinados. Por isso que alguns você tem que pagar para fazer isso. Aqui na Unipar nós pagamos, né, para tratamento de alguns resíduos, né, para o pessoal pegar, levar e fazer o tratamento correto desses resíduos. Saiu uma normativa há alguns anos, não sei se 4 ou 5 anos, que o gerador do resíduo é responsável por esse resíduo. Por exemplo, mesmo, vamos supor que a pessoa pague e fala, eu vou contratar uma empresa para fazer o tratamento desses resíduos. Contratei a empresa. Só que se essa empresa não estiver tratando corretamente do resíduo, mesmo você pagando essa empresa para fazer esse tratamento, você é corresponsável pelo resíduo. Então você não basta contratar. Não, né? não basta contratar, falar, estou livre, agora o resíduo é dele, o problema é dele. Não, você tem que saber o que está acontecendo, senão você pode ser processado também. Ok. Obrigada, professor, pela sua colaboração. Eu conversei nesse bloco com o professor Douglas Dragunski, que é profissional da área de Química e também professor da universidade. Nesse bloco eu converso com o acadêmico Luan, que faz Química e veio contar para nós um pouco da sua trajetória, como que você ficou sabendo do vestibular, o que você está achando do curso, Luan? É um curso que tem uma qualidade muito boa, o mercado de trabalho dele é muito amplo e o projeto que nós desenvolvemos na parte... Com o professor Alberto? Com o professor Alberto, visa atender a terceira idade, que está muito distante da universidade, nós procuramos trazer mais próximo. Luan, você está em que série? Segundo ano. Segundo ano. Isso. E você teve alguma influência na família? Porque normalmente quem faz Química fala que quer ser professor, né? Ou trabalhar em indústria. Tem alguma influência na sua família? Isso. A minha mãe é professora do estado. Então já tive uma influência desde casa, que ela ajudou, incentivou. E você pretende também ser professor? Isso, eu faço industrial, mas pretendo concluir a licenciatura. Então tem Química Industrial e licenciatura em Química. Isso. Né? São 2 cursos distintos ou só faz uma complementação, você sabe? Isso, são separados, mas você pode complementar o seu curso. Então você terminando Química Industrial, que são quantos anos? 4? 4 anos. 4 anos. Você faz à noite? Isso. Né? Durante o dia você trabalha ou você só estuda? Não, eu só estudo e participo do projeto. Participa do projeto. E aí, terminando, então, concluindo os 4 anos de Química Industrial, aí você pode fazer mais 1 ano, 2 anos? 2 anos, licenciatura. Para daí fazer licenciatura. Isso. Que vai te habilitar a ser professor. Né? Principalmente professor do Estado, né? Professor da área pública, ele precisa estar licenciado. Precisa. E o mercado está precisando muito de professores na área de Química, na área exatas. Na área de exatas. Estão faltando muito. E você gosta do que está fazendo? Gosto. Era essa a sua opção mesmo? Isso, minha opção era essa. E esse projeto do professor Alberto, ele já começou, vai começar? Ele vai começar agora no mês de julho. E você tem, assim, que a expectativa de vocês vão trabalhar com que idade, com que faixa etária? Então, nós vai trabalhar com a terceira idade. A expectativa é que cada vez aumente mais o número da terceira idade participando do projeto e que eles divulguem mais o nosso trabalho. E você vai fazer, assim, você já sabe o que você vai trabalhar no projeto? Sei. O que você vai fazer lá? Projeto para desenvolver materiais de limpeza, produtos higiênicos. Então você vai acompanhar, vocês ficam ao lado, assim, de 1 ou 2 integrantes do projeto para ficar orientando? Isso. 5 integrantes do projeto numa bancada e cada bancada tem 2 alunos orientando os materiais mais complicados, eles mexer a gente
entrega certinho na mão deles para eles ponhar. Vai orientando eles a fazer o produto para levar para casa. Então, vamos ver se a gente entendeu. O projeto é um projeto que faz parte do programa Felicidade, né? Isso. E que são no máximo 20, 25 pessoas que Isso. participam, né? E aí, no laboratório, ficam em cada bancada, bancadas são mesas, né? Isso. Onde ficam os materiais disponíveis para cada 5 idosos. Cinco pessoas, Isso. ficam 2 acadêmicos como monitores, como Isso, orientadores responsáveis, inclusive algumas soluções, que são umas soluções que talvez possam ser um pouco mais agressivas, já são entregues a eles, já diluído e com o cuidado e a supervisão de vocês. Isso. Isso. E aí você vai participar pela primeira vez? Não, é a segunda vez que estou participando do projeto. Então, o ano passado Eu já participei. já participou. Participou no primeiro ano, gostou tanto Gostei. que vai permanecer. Gostei. E monitoria, Luan? Você já pensou na monitoria em fazer? Você é monitor de alguma disciplina? Já tentou? Não, ainda eu já pensei, mas nunca tentei. O curso oferece vagas tanto para monitoria, projetos de extensão, projetos de pesquisa. Isso, fornece. Alguns colegas seus já fazem monitoria, já são monitores? Da minha turma, não. No segundo ano ainda não tem Ainda ninguém. não. E projeto de extensão, além desse projeto do professor Alberto, você sabe se tem mais algum projeto? Tem o show da química, né? O show da química. Com o professor Gaspar. Você já participou desse projeto? Eu cheguei a participar uns 2, 3 encontros dele. 2, 3 encontros. E não precisa me explicar assim muito aprofundado, mas o que é o show da química? O show da química ele ensina experimentos que a gente aprende e sai divulgando para as escolas estaduais que tem poucas aulas práticas. Então, reúne a equipe e vai lá e apresenta numa escola. Reúne outra equipe e apresenta na outra escola. E daí são grupos de acadêmicos Isso. que vão. Você chegou aí em alguma escola? Orientado pelo professor. Orientado pelo professor. E você chegou nesses poucos encontros não cheguei que você foi? porque eu tive um problema de saúde. E aí a escola é aluno de que idade, mais ou menos? Assim? Geralmente do segundo grau. Ensino médio. Ensino médio. E aí eles ficam entusiasmados em estar participando, né? E ele é apresentado também na Unipar Aberta. Na Unipar Aberta também. Isso. Esses são os 2 projetos que você tem conhecimento. Isso. Né? Mas vale lembrar que o curso de graduação em Química, ele oferece várias possibilidades ao acadêmico e o acadêmico se insere conforme a sua disponibilidade, né, Luan? Isso. Então, tem aí o projeto de pesquisa, como a gente conversou com o professor Douglas no bloco anterior, ele tem 2 projetos de pesquisa, existem outros projetos de pesquisa que são abertos aos acadêmicos, existe o projeto de extensão, um deles é o projeto que o professor Alberto coordena, e existem outros projetos, como o projeto Show da Química, com o professor Gaspar, e também existe aí a possibilidade do aluno se inscrever tanto para ser monitor ou para se beneficiar da monitoria, entre várias ações que o curso de Química oferece, não é, Luan? Isso. Então, nós conversamos hoje com o Luan, que veio aqui contar para nós como que ele chegou à graduação, como ele se inseriu no vestibular de Química, já está aí no segundo ano. Gosta bastante, Luan? Gosto. Tem uma influência em casa da docência e hoje ele faz Química Industrial, provavelmente vai fazer a complementação na licenciatura. E conversei aí com o professor Douglas, que está desenvolvendo 2 projetos de pesquisa interessantíssimos que logo será beneficiado à comunidade. Nós nos despedimos aqui, voltamos na próxima semana. Lembrando que mês de junho é o mês que se comemora o Dia do Químico. Até lá, gente!